Capítulo 5. Naquele dia, Débora e Baraque, filho de Abinoão, cantaram as palavras desta poesia. Os chefes de Israel consagraram-se para a grande batalha. De boa vontade, todo o povo se apresentou para lutar. Louvai a Yahvé, o Senhor. Ó reis, ouvi, ó príncipes, escutai. A Yahvé celebrarei, e sobre Yahvé comporei e cantarei. Yahvé, o Deus de Israel. Ó Senhor, quando saíste de Seir, quando marchaste desde os campos de Edom, a terra estremeceu, os céus se esvaíram em gotas e as nuvens desfizeram-se em chuva. As montanhas tremeram diante do Senhor, o Deus do Sinai, perante Yahvé, o Deus de Israel. Nos dias de Sangar, filho de Anate, nos dias de Jael, os caminhos retos estavam desertos e os viajantes usavam atalhos tortuosos. Os guerreiros de Israel haviam desaparecido, já tinham desistido de lutar, até que te levantaste, ó Débora, até que levantaste para ser mãe de Israel. No dia em que escolheram-se novos deuses, eis que a guerra chegara às portas, e não se podia ver um só escudo ou lança entre os 40.000 homens de Israel. Ora, o meu coração está com os comandantes de Israel, com os voluntários dentre o povo. Louvai ao Senhor, vós que cavalgais sobre alvos jumentos, que se assentam sobre ricas celas, que percorrem livremente pelas estradas, considerai. Escutai, é uma multidão que grita mais alto do que os distribuidores de água junto aos bebedouros. Declarai todos os atos do Senhor, justos feitos em favor dos cidadãos de Israel. Então o povo do Senhor pôde descer para as suas cidades. Desperta, Débora, desperta, acorda, entoa um cântico, levanta-te, Baraque, e leva presos os que te prenderam, tu, filho de Abinoão. Então os nobres de fé desceram às portas onde estavam os seus chefes e o povo de Deus. O Senhor, pronto para lutar, cooperou com Baraque contra a tirania dos poderosos. De Efraim, cujas raízes estão na antiga região de Amaleque, desceram guerreiros. Depois de ti, ó Débora, seguiu Benjamim com seus povos. De Maquir desceram comandantes, e de Zebulon os que conduzem o bastão de comando. Os príncipes de Issacar estavam com Débora. Sim, Issacar também estava com Baraque. Eles o seguiram rapidamente até o vale. Entretanto, a tribo de Ruben estava dividida. Houve grande discussão e conjecturas, e não foram. Por que te sentaste, ó Ruben, junto às fronteiras? Acaso é para ouvires os que apitam, chamando os rebanhos? Por isso, pela separação de Ruben, que não se aliou aos nobres guerreiros, grandes conjecturas hão de ser levantadas. Se é porque Ruben estava distante do local da guerra, Gileade também ficava na banda além do Jordão. E Dan, por qual motivo não veio se aliar a nós? Acaso é porque vive junto aos navios? Aser teve razão em não vir, afinal mora no litoral e habita em cidades não muradas. O povo de Zebulon arriscou a própria vida para vir juntar-se a nós, assim como Naftali, nas batalhas dos altos campos da região. Os reis vieram e combateram, os reis de Canaã guerrearam em Taanac, junto às águas de Megido, contudo não conseguiram levar prata alguma, despojo algum. Até mesmo as estrelas lutaram, deixaram as suas órbitas para pelejarem contra Císera. O rio Quizon os levou, o antigo rio, o rio Quizon. Avante, minha alma, marcha com ousadia e determinação, sê forte. Os cascos dos cavalos em seu galope faziam tremer a terra, galopavam os seus corcéis. Maldito seja Meroz, diz o anjo do Senhor, amaldiçoai os seus habitantes, porquanto não vieram cooperar com Yahvé, pelejar junto ao Senhor contra os poderosos. Que Jael seja bendita entre todas as mulheres, Jael, esposa de Éber o queneu, seja ela a mais feliz das mulheres que vivem em tendas. Císera pediu-lhe água, leite ela lhe trouxe numa taça digna dos príncipes, serviu-lhe coalhada. Ela estendeu a mão para apanhar a estaca da tenda, com a mão direita alcançou a marreta dos trabalhadores. Então golpeou Císera, esmagando-lhe a cabeça, esmigalhou e transpassou suas têmporas. Aos seus pés ele se curvou, desabou e ali ficou prostrado. Onde caiu, ali mesmo ficou, sem vida. À janela, a mãe de Císera se debruçava e contemplava o horizonte. Atrás da grade, ela queixava-se. Por que tarda o seu carro tanto a chegar? Por que estão lentos os seus cavalos?
As mais sábias de suas damas de companhia davam-lhe palavras de conforto, e ela repetia para si mesma: eles devem estar repartindo os despojos, 1 moça, 2 moças para cada guerreiro, finos tecidos bordados e roupas coloridas para Sísera, 1 enfeite, 2 enfeites para o meu pescoço. Assim pereceram todos os teus inimigos, ó Yahvé, mas todos que te amam brilham como o sol quando se levanta na sua força. E a terra experimentou paz e descanso durante 40 anos. Capítulo 6. Novamente o povo de Israel pecou contra Yahvé, o Senhor, e por esse motivo ele os entregou nas mãos dos midianitas. E a mão de Midian se tornou cada vez mais pesada sobre os israelitas. Por isso os filhos de Israel construíram para si esconderijos nas montanhas, nas cavernas e nas fortalezas. Sempre que o povo de Israel formava suas plantações, os midianitas, os amalequitas e outros povos da região a leste deles as invadiam. Acampavam na terra e devastavam as suas colheitas ao longo de todo o caminho até o sul, nas proximidades de Gaza. Não deixavam nada vivo em Israel, nem ovelhas, nem gado, nem um jumento sequer. Eles subiam trazendo seus animais e suas barracas e chegavam como enxames de gafanhotos. Era uma multidão de guerreiros impossível de se contar. Todos os seus homens e camelos invadiam a terra com o objetivo de destruir tudo. Por causa de Midian, Israel foi reduzido a tamanha miséria que os israelitas passaram a clamar por socorro a Deus, o Senhor. Então, quando o povo de Israel rogou a Yahvé por causa dos midianitas, o Senhor enviou-lhes um profeta que lhes exortou: assim diz Yahvé, o Deus de Israel: eu vos fiz subir do Egito e vos fiz sair da escravidão. Eu vos livrei da mão dos egípcios e da mão de todos os que vos oprimiam. Eu os expulsei de diante de vós e vos concedi a terra onde eles habitavam. E também vos declarei: eu sou Yahvé vosso Deus, o Senhor. Não temais os deuses e o poder dos amorreus, em cuja terra habitais. Contudo vós não me destes ouvidos. O anjo de Yahvé veio e assentou-se sob o grande carvalho que está em Ofra, que pertence a Ioshá ben Aviezer, Joás, filho de Abiézer. E aconteceu que Gideon, filho de Joás, estava malhando trigo num tanque de prensar uvas, a fim de ocultá-lo dos midianitas. Então o anjo do Eterno apareceu a Gideão e lhe saudou: Yahvé está contigo, valente guerreiro. Ao que Gideão declarou: ai, meu senhor, se Yahvé está conosco, por que nos sobrevém toda essa calamidade? Onde estão todas as maravilhas que os nossos pais nos contam quando afirmam: não nos fez Yahvé subir do Egito? Entretanto, agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian. Então o Senhor olhou para Gideão e lhe ordenou: vai com a tua força que tu tens, vai e liberta o povo de Israel das mãos de Midian. Ora, não sou eu quem te envia? Ai de mim, meu senhor, contestou-lhe Gideão. Como posso salvar a Israel? O meu clã é o mais pobre da tribo de Manassés, e eu sou a pessoa menos importante da minha família. Mas Yahvé lhe afirmou: eis que eu estarei contigo, e tu vencerás os midianitas como se fossem um só homem. Contudo, Gideão replicou: se encontrei graça aos teus olhos, dá-me um sinal de que és tu quem fala de fato comigo. Não te afastes daqui, rogo-te, até que eu volte e trague minha oferenda e a deposite diante de ti. E o Senhor respondeu: esperarei até que voltes. Gideão foi para casa, preparou um cabrito e um efa, cerca de 20 quilos de farinha, fez pães sem fermento, pôs a carne num cesto e o caldo numa panela, trouxe-os à sombra do grande carvalho e os ofereceu a ele. E o anjo do Senhor lhe ordenou: toma a carne e os pães sem fermento e coloca-os sobre esta pedra, e derrama o caldo sobre eles. E Gideão assim fez. Então o anjo do Senhor estendeu a ponta do cajado que trazia em uma das mãos e tocou a carne e os pães sem fermento. Então brotou fogo da rocha e consumiu a carne e todos os pães sem fermento, e o anjo do Senhor desapareceu. Assim que Gideão concluiu que realmente vira o anjo de Yahvé, exclamou com grande temor: ai de mim, ó Senhor meu Deus, eis que vi o anjo de Yahvé face a face. Então o Senhor assegurou-lhe: a paz esteja contigo, não temas, porquanto não morrerás.
Gideão ergueu ali um altar em honra a Yahvé e o chamou Javé Shalom, o Senhor é a nossa paz. E até nossos dias esse altar está em Ofra, cidade que pertence às famílias de Abiezer. Naquela mesma noite, Yahvé ordenou a Gideão: separa um dos touros do rebanho que pertence a teu pai, aquele novilho de 7 anos de idade. Destrua o altar de Baal, que também pertence a teu pai, e corte o poste consagrado a Deus Azerá, que está ao lado do altar. Em seguida, construirás para Yahvé teu Deus, no cume desse lugar forte, um altar bem preparado. Tomarás então o segundo novilho e o oferecerás em holocausto sobre a madeira do poste ídolo que terás derrubado. Gideão convocou então 10 homens entre os seus servos e fez tudo como Yahvé lhe tinha mandado. Mas como ele temia muito a sua família e o povo da cidade para o fazer em pleno dia, ele o fez durante a noite. No dia seguinte, bem cedo, o povo da cidade se levantou, e eis que a mesa de pedra de Baal havia sido completamente destruída. O poste sagrado que ficava ao lado deste altar tinha sido cortado, e o touro fora sacrificado em holocausto sobre um altar recém-construído. Comentaram então uns com os outros: quem fez isto? Eles procuraram saber, indagaram por toda parte e descobriram que tinha sido Gideão, filho de Joás. Os habitantes da cidade intimaram a Joás: traze para fora o teu filho, ele deve morrer, porquanto profanou e destruiu a mesa de pedra consagrada a Baal, e derrubou o poste sagrado que estava ao lado deste altar. Joás, entretanto, declarou à multidão enfurecida que o rodeava: defendeis a Baal? É a vós que cabe o dever de vir em seu socorro? Portanto vos afirmo que qualquer que por ele contender, ainda esta manhã será morto. Se Baal é de fato um Deus, que a si mesmo se defenda, pois derribaram seu altar. Por esse motivo, a partir daquele dia, Gideão passou a ser chamado de Jerubaal, porque se dizia que Baal lute contra ele, pois seu altar é que foi derrubado. Nesse meio tempo, todos os midianitas, amalequitas e outros povos que vinham do leste uniram as forças de seus exércitos, atravessaram o Jordão e acamparam no vale de Jezreel. Então o espírito de Yahvé tomou pleno controle de Gideão e o fez tocar o shofar, a trombeta de convocação, conclamando assim todos os abiesritas para segui-lo. Enviou mensageiros a todo Manassés, chamando as armas, e também a Aser, a Zebulon e a Naftali, que também subiram ao seu encontro. Então Gideão rogou a Deus: se vais de fato salvar Israel por meu intermédio, como disseste, vê, depositarei uma porção de lã no local onde malhamos o trigo. Se de manhã o orvalho tiver molhado a lã e o chão em volta dela estiver seco, então poderei ficar certo de que tu realmente me usarás para libertar o povo de Israel. E assim aconteceu. Quando Gideão se levantou no dia seguinte, logo ao romper da aurora, torceu o velo de lã e do orvalho dele tirou uma taça cheia d'água. Contudo, Gideão suplicou a Deus: não te irrites comigo, se falo ainda uma vez. Permite que eu faça uma última vez a prova da porção de lã. Desta vez, que nada fique seco, senão apenas o velo, e toda a terra ao redor se cubra de orvalho. E Deus fez conforme o que fora pedido naquela noite. A porção de lã ficou totalmente seca, mas o chão em volta do velo amanheceu coberto de orvalho. Capítulo 7. Ao raiar do dia, Jerubaal, isto é, Gideão, e todos os homens que formavam o seu exército, acamparam perto da fonte de Arode. O acampamento dos midianitas ficava no vale, no lado norte, próximo ao monte Moré. Então Yahvé ordenou a Gideão: o povo que está contigo é numeroso demais para que eu entregue Midian nas suas mãos, a fim de que Israel não caia em soberba e venha orgulhar-se em detrimento à minha pessoa, alardeando que a sua própria força o livrou. Agora, pois, proclama aos ouvidos de todo o povo: quem estiver tremendo de medo, volte e observe do monte Gileade. Então 22.000 homens decidiram partir e ficaram apenas 10.000. Contudo, o Senhor voltou a falar com Gideão: este povo ainda é muito numeroso, faze-os descer à beira da água, e lá os provarei para ti. Aquele de quem eu disser, este irá contigo, esse contigo irá. E todo aquele de quem eu disser, este não irá contigo, esse não irá. Gideão, pois, levou todos os seus soldados à beira d'água, e o Senhor lhe orientou: separai todo aquele que beber a água, lambendo-a como faz o cachorro.
todo aquele que se ajoelhar para beber, tu os porás do outro lado. O número daqueles que lamberam a água, levando as mãos à boca, foi de 300 homens. Todos os demais se abaixaram de joelhos para beber. Então Yahvé ordenou a Gideão: é com os 300 guerreiros que lamberam a água que vos salvarei a todos e entregarei Midian nas tuas mãos, que todo o resto do exército retorne para suas moradas. Assim Gideão mandou os israelitas para suas tendas, mas ficou com os 300 guerreiros escolhidos. Estes ficaram com as provisões e os chofares, trombetas dos que partiram. O acampamento dos midianitas localizava-se logo abaixo deles no vale. Ora, aconteceu que naquela noite Yahvé ordenou a Gideão: levanta-te e desce ao acampamento de Midian, porque eu o entrego nas tuas mãos. Se contudo tens medo de atacá-los, desce ao acampamento com o teu servo Purá, e escuta o que dizem. Tu então ficarás animado e terás coragem para atacá-los. Então Gideão e seu ajudante Purá desceram até bem próximo dos postos avançados do acampamento inimigo. Os midianitas, os amalequitas e todos os demais aliados do adversário que vinham do leste já haviam se instalado no vale. Eram numerosos como as grandes nuvens de gafanhotos. Assim como não se pôde contar a areia da praia, também não se podia enumerar a quantidade dos camelos que eles ali reuniram. Gideão se aproximou no exato momento em que um homem contava o sonho que tivera a um companheiro, dizendo: eu sonhei que um pão de cevada rolou para dentro do nosso acampamento. Veio e bateu com tamanha força numa tenda. Ela caiu, virou ao avesso e ficou estendida sobre a terra. Seu amigo prontamente lhe esclareceu: este sonho não pode ter outro significado senão a espada de Gideão, filho de Joás, o israelita. E isso quer dizer que Deus entregou os midianitas e todo o acampamento nas mãos dele. Assim que Gideão ouviu a narração do sonho e a sua interpretação, ajoelhou-se e glorificou a Deus. Em seguida, retornou ao acampamento de Israel e bradou: levantai-vos, porque o Senhor entregou todo o arraial dos midianitas nas nossas mãos. Então repartiu os 300 guerreiros em 3 pelotões e deu-lhes a cada um nas suas mãos chofares, trombetas e jarros vazios com tochas dentro. E ele lhes ordenou: fazei o que me virdes fazer. E eis que quando eu estiver chegando à fronteira do acampamento, o que eu fizer, fazei-o exatamente do mesmo modo. Tocarei o chofar, a trombeta, eu e todos os que estão comigo. Então vós também fareis soar os chofares, as trombetas, ao redor do acampamento e bradareis: por Yahvé e por Gideão. Gideão e os 100 guerreiros que o acompanhavam chegaram à extremidade do acampamento um pouco depois da meia-noite, após a hora da vigília. Quando as sentinelas são tocadas, imediatamente tocaram os chofares, as trombetas e quebraram os jarros que tinham nas mãos. Em seguida, os 3 grupos de soldados igualmente tocaram os chofares, as trombetas e despedaçaram os jarros que carregavam. Empunhando as tochas com a mão esquerda e os chofares, as trombetas com a mão direita, exclamaram em uníssono: a espada por Yahvé e por Gideão. E todos se mantiveram imóveis, cada um no seu lugar ao redor do acampamento. Todo o arraial então se agitou e, gritando, os midianitas se puseram desesperadamente em fuga. Enquanto os 300 homens soavam os chofares, as trombetas, Yahvé, o Senhor, fez que em todo o acampamento inimigo cada um voltasse a espada contra o seu próprio companheiro. Todos fugiram apavorados até Bet-Sita, na direção de Zererá, até a fronteira de Abel-Meolá, nas vizinhanças de Tabate. Os israelitas de Naphtali, de Aser e de todo o Manassés se reuniram e perseguiram os midianitas. Gideão enviou por todas as montanhas de Efraim mensageiros convocando: descei para atacar o exército de Midian e ocupai antes deles as águas do rio Jordão e os seus riachos até Bet-Bara. Todos os homens de Efraim foram arregimentados e eles cercaram as águas do Jordão até Bet-Bara. Tomaram como prisioneiros 2 príncipes midianitas, Oreb e Zeeb. Mataram Oreb na rocha de Oreb e Zeeb no tanque de prensar uvas de Zeeb. E logo após a perseguição ao exército de Midian, trouxeram a cabeça de Oreb e a de Zeeb à presença de Gideão, que os aguardava do outro lado do Jordão. Capítulo 8. E sucedeu que os homens da tribo de Efraim foram reclamar a Gideão:
Que maneira é essa de agir para conosco? Tu não nos chamaste quando saíste a combater Midian? E o admoestaram severamente. Então ele lhes ponderou: que mais fiz eu em comparação com o que fizeste vós? O restolho das uvas de Efraim não é melhor do que toda a colheita de Abiezer? Foi em vossas mãos que Deus entregou os líderes midianitas, Oreb e Zebe. O que pude fazer eu não se compara com o que fizestes vós. Diante desse esclarecimento, acalmou-se a indignação deles contra Gideão. Gideão chegou ao Jordão e o atravessou, mas tanto ele como os 300 guerreiros que o acompanhavam estavam exaustos por causa da perseguição. Ordenou, pois, Gideão ao povo de Sucote: dai, rogo-vos, pedaços de pão aos homens que me seguem, porquanto estão muito cansados, eu ainda estou perseguindo os reis de Midian, Zeba e Zalmuna. Ao que os príncipes de Sucote contestaram: já estão em tuas mãos Zeba e Zalmuna, por que deveríamos alimentar tuas tropas? Ah, é assim que ages? Replicou Gideão. Assim que o Senhor tiver entregado nas minhas mãos Zeba e Zalmuna, rasgarei a vossa carne com os espinhos do deserto e com os abrolhos. Dali subiu a Peniel, contudo eles também responderam como o povo de Sucote. Declarou Gideão ao povo de Peniel: eis que quando eu retornar vitorioso, destruirei essa vossa fortaleza. Estavam, portanto, Zeba e Zalmuna em Carcor com seu exército, cerca de 15.000 homens apenas, todos os que haviam restado de todo o exército dos povos do deserto, os filhos do Oriente. Os mortos dentre os que levavam à mão a espada somavam 120.000 guerreiros. Gideão subiu pelo caminho dos nômades, os que habitam em tendas a leste de Noba e Jogbeá, e atacou o exército inimigo exatamente no momento em que este se julgava oculto e em segurança. Zeba e Zalmuna, os dois grandes chefes midianitas, fugiram, mas ele os perseguiu e os prendeu, e o exército inteiro foi derrotado. Gibeão, filho de Joás, retornou da batalha e pela encosta de Eres. Ele capturou um jovem de Sucote e o interrogou. E o jovem depôs por escrito o nome dos 77 príncipes e anciãos responsáveis pelo governo da cidade. Em seguida, Gideão rumou para Sucote e anunciou aos líderes e ao povo de lá: aqui estão Zeba e Zalmuna, a propósito dos quais zombastes de mim, dizendo: já estão em tuas mãos Zeba e Zalmuna? Por que deveríamos alimentar tuas tropas? Tomou imediatamente todas as autoridades da cidade e, apanhando espinhos do deserto, abrolhos e sarças, rasgou-lhes os corpos, castigando-os severamente. Depois dirigiu-se a Peniel e derrubou sua torre e fortaleza e matou todos os homens daquela cidade. Então interrogou a Zeba e Zalmuna: como eram mesmo os homens que mataste em Tabor? E eles prontamente responderam: pareciam contigo. Todos eles tinham aspecto de filho de rei. E Gideão acrescentou: sim, eram meus irmãos, filhos de minha mãe. E concluiu: juro pelo nome do Senhor que, se os tivesseis permitido viver, eu não vos mataria. Então deu ordem expressa a seu filho primogênito Jéter, dizendo: levanta-te e mata-os agora. Contudo, o moço apavorado não conseguia desembainhar a espada, porquanto era ainda muito jovem. Mas Zeba e Zalmuna provocaram, exclamando: levanta-te e mata-nos tu mesmo. Ora, é preciso ter coragem de um verdadeiro homem para isto. Então Gideão avançou e os matou rapidamente, depois arrancou os enfeites reais do pescoço dos camelos deles. Então os israelitas rogaram a Gideão: reina sobre nós tu e o teu filho e o teu neto, porque nos tiraste das mãos de Midian. Gideão, contudo, lhes esclareceu: não serei eu quem governará sobre vós, tampouco meu filho, porque é Iavé quem reinará sobre as vossas vidas. Disse mais Gideão: permite, entretanto, que vos faça um pedido, que cada um de vós me dê um dos brincos que tirastes dos vencidos. Os ismaelitas, parentes dos midianitas, costumavam usar argolas de ouro nas orelhas ou nariz, porquanto eram nômades do deserto. Replicaram eles: de bom grado os daremos. E estenderam uma capa, e cada um deles depositou ali um brinco do total do seu despojo pessoal de guerra. E o peso dos brincos de ouro que ele recebera chegou a 20,5 kg, sem contar os enfeites, os anéis pendentes e as roupas de púrpura que os reis de Midian usavam, e os colares e enfeites reais que adornavam seus camelos.
Gideão usou o ouro para confeccionar um éfode, manto sacerdotal, que colocou em sua cidade, Ofra. Entretanto, todo o povo de Israel passou a idolatrar este objeto, vindo a se prostituir em relação a Deus, o que se transformou numa armadilha para Gideão e toda a sua família. Assim foi Midian abatido diante dos filhos de Israel e nunca mais levantou a cabeça, e a terra experimentou paz e descanso por 40 anos, todo o tempo que viveu Gideão. Então Jerubaal ben Yoshá, Jerubaal filho de Joás, partiu em direção à sua casa e lá permaneceu. Gideão teve 70 filhos, todos gerados por ele, fruto de seus ossos e sua carne, porquanto tinha muitas mulheres. A sua concubina, que morava em Siquém, também lhe deu um filho, a quem lhe deu o nome de Abimeleque, que significa meu pai é rei. Gideão, filho de Joás, morreu pleno de dias em idade avançada e foi sepultado no túmulo de seu pai Joás, em Ofra dos Abiasritas. Logo depois da morte de Gideão, os filhos de Israel voltaram a se prostituir, oferecendo seu louvor e adoração aos Baalins, e aclamaram Baal-Berite como seu Deus. E não mais se lembravam de Yahvé, o Senhor o seu Deus, que os havia salvado das mãos dos seus inimigos em redor. Também não demonstraram qualquer gratidão para com Jerubbaal, Gideão e sua família, pois se esqueceram de todo o bem que ele tinha realizado em favor de Israel.